Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. Estamos ao vivo e agora são 14 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. E olha só, o Brasil enfrenta mais um veranico neste inverno. A previsão é de vários dias consecutivos de calor acima da média, com temperaturas que podem chegar até 42 graus em parte do centro-oeste, norte e nordeste. Com mudanças bruscas no termômetro e a baixa umidade do ar, os problemas de saúde podem aumentar, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. Segundo especialistas, o fortalecimento do El Niño intensifica essas variações climáticas. Com isso, cresce a incidência de crises de rinite, asma, sinusite e outras alergias respiratórias. A combinação entre calor, ar seco e poluição irrita as vias aéreas e pode agravar sintomas em quem já tem predisposição. Os médicos também alertam para outros riscos, como desidratação, exaustão pelo calor e até complicações cardiovasculares durante os dias mais quentes. Por isso, a recomendação é reforçar a hidratação, evitar exposição ao sol nos horários de maior calor, manter os ambientes limpos e, se possível, com a umidade do ar entre 40% e 60%. Quem utiliza ar-condicionado também deve manter a manutenção do equipamento em dia. E outro alerta importante: evitar a automedicação. O uso excessivo de descongestionantes nasais, por exemplo, pode agravar o problema em vez de resolvê-lo. Se sintomas como falta de ar intensa, febre persistente, tontura ou sinais de desidratação aparecerem, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente. Afinal, em um cenário de mudanças climáticas cada vez mais frequentes, cuidar da saúde também passa por aprender a conviver com os extremos do tempo. Bom, e para a gente entender melhor o impacto na saúde que essas mudanças climáticas causam, nós vamos conversar agora com uma especialista. Bom, nós vamos conversar com a doutora Lúcia Wad, ela que é biomédica com pós-doutorado em Imunologia e Doenças Infecciosas pela USP. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Boa tarde, Caio, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, doutora. Bom, eu gostaria de começar perguntando, doutora, por que algumas pessoas sentem mais os efeitos dessas mudanças do que outras? Nós temos que ter atenção com essas mudanças climáticas extremas, essas mudanças bruscas de temperatura. O grupo que chama atenção são os grupos de crianças, idosos, gestantes e pessoas que já apresentam problemas de saúde crônicos, como hipertensão, diabetes, problemas cardiorrespiratórios. O clima, ele vem apresentando essa inconstância, um dia quente, muito quente, outro dia esfria, cai a temperatura abruptamente. O ideal é, numa exposição a uma temperatura muito alta, o ideal é hidratar-se bem, evitar fazer atividade física ao ar livre, procurar usar roupas leves em altas temperaturas e, principalmente, tomar muita água, ingerir muitos líquidos, né? Esses grupos têm uma atenção um pouquinho maior, né? Porque uma desidratação pode provocar complicações e a pessoa pode vir a óbito em extremo calor e ela já apresentando problemas cardiorrespiratórios. Então, o ideal é ter atenção às notícias de meteorologia do dia, preparar-se para essas mudanças, né? E também, nos tempos mais frios, observar o ambiente, procurar usar roupas mais aquecidas, né? Evitar também ingerir bebidas e líquidos muito gelados, né? Em uma temperatura com ar muito seco, e hidratar-se bem é fundamental, né? Então, esses grupos de risco têm que ter uma atenção um pouquinho maior, mas assim, o nosso corpo ele está preparado para essas mudanças drásticas de temperatura, principalmente essas últimas que a gente vem observando. O ideal é a gente tomar os cuidados adequados e ter uma boa alimentação e hidratar-se bem. Perfeito, doutora. Bom, eu queria saber, pessoas que nunca tiveram alergia, elas podem desenvolver esses sintomas nessa época? Então,
essa pergunta é muito importante, porque às vezes a pessoa começa a espirrar e ela já acha que está com alergia. Então a gente tem que diferenciar um quadro alérgico de uma gripe, um resfriado ou simplesmente um espirro. Com essas mudanças de temperatura, os pólens, né, e muito calor, ele acaba provocando esse quadro como se fosse uma gripe. Mas, às vezes, pode ser só espirros ou só tosse seca. Daí a importância de se fazer inalação, de manter a orofaringe hidratada, com o uso de soro fisiológico, ingerir bastante líquidos, né? Mas as alergias, elas acabam piorando um pouquinho com essas mudanças de temperatura, até por conta da exposição desses pólens, né, que ficam no ar, essas ventanias, essas mudanças todas. E também, com excesso de chuvas, nós temos que ter atenção à dengue, né, porque os mosquitos da dengue adoram poças de água, então nós temos que ter muita atenção também a essas doenças provocadas por Aedes aegypti, né? Então, são atenções que a gente tem que ter no nosso dia a dia para que a gente consiga vencer essas instabilidades do tempo. Sim, doutora. Você mencionou agora que tem pessoas que confundem, né, qualquer sintoma com algo mais sério. Já tem outros que têm sintomas sérios, mas acham que não tem muita importância. Eu queria saber, doutora, quais sintomas que mostram que a pessoa precisa urgentemente procurar um médico, procurar o atendimento, né? Sintomas que são sérios. As pessoas muitas vezes não levam tão a sério como deve ser levado. Por favor. Pois bem, os processos alérgicos, geralmente, eles carregam uma bagagem genética. Então, por exemplo, rinite, bronquite, asma. E essas pessoas, elas já têm essa predisposição para essas doenças respiratórias. Então, elas têm que ter um cuidado ainda mais redobrado, principalmente com essas mudanças de temperatura e o ar seco. Então, a inalação ela é fundamental para essas pessoas que apresentam asma, bronquite, rinite, né? Sempre hidratar a mucosa nasal. Mas, por outro lado, as pessoas que têm esses processos alérgicos, elas acabam convivendo com alergia, ou através de espirros ou tosse, né? E ela tem que ter uma diferenciação, por exemplo, de uma pessoa que começa com uma tosse ou um espirro e esse estado, vamos chamar assim, gripal, começa a piorar, a pessoa começa a apresentar febre, dores no corpo, febre alta, e isso não melhora e não se resolve em 2, 3 dias, e a febre persiste, aí tem que se ter atenção e procurar orientação médica, porque aí haverá necessidade de uma intervenção medicamentosa, uso do antibiótico, talvez, se a febre não ceder. Então, a gente tem que saber diferenciar. Os quadros alérgicos, eles são passageiros, os sintomas são leves, né? Só que a gente tem que ter uma atenção e um cuidado especial, principalmente para pessoas que já apresentam asma, problemas respiratórios, DPOC, né, problemas pulmonares graves. Elas têm que ter atenção a essas mudanças de temperatura e perceber se os sintomas passam da normalidade. Se passar da normalidade, a febre persistir, muita dor no corpo, muito cansaço, prostração, ela deve procurar orientação médica e deve receber tratamento adequado. Maravilha, doutora. E para a gente encerrar, eu peço que compartilhe algumas dicas de cuidados simples, né, que ajudam a proteger a saúde durante esse período de seca, de calor que nós vamos enfrentar. A principal dica é observar a temperatura, se haverá alguma mudança brusca, né, acompanhar as notícias meteorológicas, porque ultimamente a gente tem sido pego de surpresa, né? Um dia você sai com uma blusinha, o outro dia tem que sair com um casacão. Mas estar atento a essas mudanças meteorológicas, se preparar, né, hidratar-se bem, alimentação saudável e balanceada nesses tempos, fazer atividade física quando estiver uma temperatura muito quente, muito calor, não fazer atividade física com exposição ao sol, com muito calor usar roupas leves, né, e muito frio,
procurar se aquecer, manter o ambiente aquecido e o sono reparador, porque o sono ele é fundamental para restabelecer todas as nossas funções fisiológicas e principalmente imunológicas. Se nós adotarmos um estilo de vida saudável, com uma alimentação balanceada, né, verduras, frutas, legumes, né, com proteínas, né, e também hidratar-se bem e ter um sono reparador, certamente a gente consegue vencer e conseguir manter uma imunidade eficaz e duradoura para conseguir conviver com essas mudanças tão bruscas que andam acontecendo. Dicas muito pertinentes, com certeza valiosíssimas para todos nós que aprendemos um pouco mais nessa tarde, doutora. Bom, nós acabamos de conversar com a doutora Lúcia Awad, ela que é biomédica com pós-doutorado em imunologia e doenças infecciosas pela USP. Doutora, muito obrigado por sua participação e até a próxima, viu? Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Bom, e olha só, o eclipse solar total está acontecendo agora e 15 milhões de pessoas poderão ver o fenômeno. Quando o Sol for totalmente coberto, ele estará passando pela Groenlândia, Islândia, norte da Rússia, Espanha e uma pequena área de Portugal, veja só. Um eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra de uma maneira que ela acaba lançando uma sombra sobre a Terra. Quando a Lua bloqueia toda a luz do Sol, temos o chamado eclipse solar total, o que será visto em alguns países da Europa. Essa fase dura cerca de 2 minutos e 18 segundos. O fenômeno começa às 12 horas e 34 minutos da tarde, pelo horário de Brasília. Esse momento é quando a Lua cobrirá parcialmente o Sol e poderá ser visto por 12% da população mundial, sendo uma boa parte da Europa e locais da América do Norte, norte da Ásia e norte e oeste da África. A fase total do eclipse começará às 13 horas e 58 minutos, e o ponto máximo dessa fase será às 14 horas e 46 minutos. Em cidades espanholas, o Sol ficará completamente escondido por alguns instantes. O país será um dos principais pontos de observação. No Brasil, nenhuma fase do fenômeno será visível a olho nu, mas no site da NASA, quem tiver interesse poderá assistir. Vale lembrar a regra básica de segurança para quem estiver em algum local que dê para ver o eclipse solar. Nunca olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada, mesmo durante as fases parciais do eclipse. Óculos comuns, câmeras, binóculos e telescópios sem filtros solares específicos não protegem os olhos. E quando o Sol se pôr, as atenções mudam para outro fenômeno, e esse sim o brasileiro poderá assistir. A noite de 12 para 13 de agosto marca o Pico das Perseidas, uma das chuvas de meteoros mais famosas do ano. Ela acontece quando a Terra atravessa detritos deixados por um cometa. Ao entrar na atmosfera em altíssima velocidade, essas pequenas partículas produzem os riscos luminosos, que vemos como estrelas cadentes. O Pico das Perseidas deste ano coincide com a Lua Nova, e sem o brilho da Lua clareando o céu, as condições ficam muito melhores para observar meteoros mais fracos. No Brasil, as Perseidas podem ser observadas, mas as condições são melhores no hemisfério norte. Quanto mais ao norte estiver o observador, melhores serão as condições. Bom, e olha só, aqui ao meu lado está a imagem ao vivo desse eclipse total que está acontecendo agora. E olha, infelizmente aqui no Brasil nós não podemos ver a olho nu, né? Como nós vimos agora na reportagem, mas alguns países lá da Europa estão tendo esse privilégio, né? Mas olha só, para você que quer continuar assistindo, você consegue assistir no site da NASA, tá bom? Você abre lá no site, consegue acompanhar todo esse momento e olha só, vai até às 17 horas. Então, tem mais algumas horinhas aí para curtir esse fenômeno muito bonito, né? Bom, e vamos continuar aqui com o jornalismo, porque a gente fala agora do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou a suspensão de verbas indenizatórias que ultrapassam os limites estabelecidos pela Corte. A decisão envolve magistrados de 7 tribunais de justiça, entre eles os do Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal. Foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes a suspensão de pagamentos de verbas indenizatórias, que são valores pagos além do salário para reembolsar ou compensar uma despesa, que ultrapassem os limites definidos pelo STF. A decisão envolve os tribunais de Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, Rondônia e Distrito Federal. Segundo o STF, os documentos enviados pelos tribunais mostraram pagamentos que não seguiam as regras estabelecidas. Agora, as verbas não podem passar de 70% do salário do magistrado. Desse total, até 35% pode ser destinado ao tempo de carreira e outra metade para outras verbas autorizadas. A decisão também envolve pagamentos feitos pela Advocacia Geral da União, que deverá enviar ao STF informações sobre esses pagamentos e identificar possíveis valores irregulares. Vale lembrar que os documentos deverão ser enviados ao Supremo em até 72 horas do resultado da identificação. Entre as mudanças, foi autorizada a conversão em dinheiro das horas extras realizadas durante plantões presenciais e nos plantões virtuais. Outra alteração feita foi da possibilidade de pagamento simultâneo da parcela, de valorização por tempo na carreira e por tempo de serviço. E olha só essa notícia, um produtor do Mato Grosso do Sul entrou para o livro dos recordes, o famoso livro dos recordes, com uma colheita de 2,6 mil toneladas de milho em 24 horas, veja só. Um produtor rural do município de Sidrolândia, aqui em Mato Grosso do Sul, alcançou uma marca de destaque na colheita de milho ao retirar 43.315 sacas do grão em apenas 24 horas, utilizando uma única colheitadeira. O feito foi atribuído ao produtor Lúcio Basso, da Fazenda Recanto, e divulgado como novo recorde registrado pelo Ranking Brasil na categoria de maior desempenho de colheita de milho em 24 horas. Segundo as informações divulgadas, a máquina trabalhou praticamente de forma ininterrupta durante todo esse período do desafio, entre o dia e a noite. A expectativa inicial da equipe era colher entre 30 mil e 35 mil sacas no período de 24 horas. O resultado, no entanto, superou a previsão e chegou a equivalente a aproximadamente 2,6 mil toneladas de milho. A produtividade média registrada durante a operação foi de aproximadamente 30 sacas por minuto. Para garantir que essa colheitadeira pudesse então permanecer em operação, foi montada uma grande estrutura logística para poder retirar rapidamente os grãos da lavoura. Foram realizadas cerca de 70 viagens de carretas durante as 24 horas. A movimentação permitiu o transporte do milho colhido e evitou que a capacidade de armazenamento e também transporte interrompesse o trabalho da máquina. A marca alcançada em Sidrolândia evidencia o avanço da mecanização e da tecnologia empregada no agronegócio. Com equipamentos de alta capacidade e uma operação logística coordenada, a propriedade então conseguiu manter um ritmo elevado de colheita durante todo esse período de desafio. Ao final das 24 horas, Lúcio Basso recebeu o reconhecimento do Ranking Brasil pelo registro de maior desempenho de colheita de milho em 24 horas, conforme foi divulgado nas redes sociais relacionadas a esse feito. O resultado coloca a Sidrolândia em evidência nesse cenário do agronegócio e demonstra a capacidade de Mato Grosso do Sul na produção mecanizada de grãos para alcançar elevados índices de produtividade. Recorde muito legal, né? Bom, o golpe do falso advogado tem feito vítimas no Rio Grande do Sul e preocupado as autoridades. Os criminosos usam informações de processos judiciais para enganar quem tem dinheiro a receber na justiça. Quase 50 pessoas caem todos os dias em golpes virtuais no Rio Grande do Sul. E uma das fraudes que tem preocupado as autoridades é a do falso advogado. Os criminosos usam informações de processos judiciais para dar credibilidade à abordagem. Eles entram em contato com a vítima se passando pelo advogado responsável pelo processo ou por alguém do escritório e dizem que há um valor prestes a ser liberado. A armadilha vem logo depois. Para receber o dinheiro, a pessoa precisaria fazer antes algum pagamento, geralmente por Pix. Depois que a transferência é feita, o criminoso some e a vítima não recebe o valor prometido. Com a recorrência desse tipo de golpe, a OAB do Rio Grande do Sul levantou uma discussão sobre o acesso às informações dos processos judiciais. A entidade quer levar ao Congresso Nacional o debate sobre o nível de publicidade dos processos. Para a OAB, é preciso discutir se esse acesso deve continuar sendo tão amplo, já que as informações têm sido aproveitadas pelos criminosos para aplicar o golpe. Só no último ano, o Rio Grande do Sul registrou mais de 17.500 ocorrências de estelionato. E esse número pode ser ainda maior, porque muitas vítimas não chegam a registrar o golpe.
Para evitar que mais pessoas caiam nesse tipo de fraude, a Polícia Civil e entidades da advocacia reforçam alguns cuidados. A orientação é desconfiar de contatos feitos por números desconhecidos e, diante de qualquer abordagem desse tipo, confirmar a informação por um canal já conhecido do advogado ou diretamente com o escritório responsável pelo processo. Bom, no Rio de Janeiro, o número de motocicletas circulando no estado aumentou consideravelmente nos últimos 5 anos. E com isso, um problema surge para os pedestres. São as motos estacionadas em cima das calçadas. Vamos ver mais detalhes na reportagem. Uma atividade simples, como caminhar pela calçada, se tornou um desafio em bairros do Rio de Janeiro. Nos passeios públicos, são os pedestres que sofrem com os obstáculos sobre 2 rodas. Diante de uma frota de cerca de 1,8 milhão de motos no estado, a estrutura urbana se mostra insuficiente para acomodar tantos veículos que muitas vezes são deixados em bicicletários e calçadas. A frota de motocicletas no estado cresceu 35,5% entre 2021 e 2025, em um ritmo superior ao dos carros. Para especialistas, o avanço está relacionado à insuficiência do transporte público, ao custo mais baixo das motos e ao crescimento dos serviços de entrega e transporte por aplicativos. Mas o problema é que o aumento da frota não foi acompanhado pela mesma expansão de espaços adequados para o estacionamento. Segundo a Sete Rio, motos podem ser estacionadas em via pública de forma perpendicular ao meio-fio, desde que não haja proibição no local. Já o estacionamento em calçadas, ciclovias, ciclofaixas e outros espaços destinados à circulação ou a estacionamento de outros modais é proibido. A prefeitura informa que a cidade tem mais de 5 mil vagas para motos e que algumas regiões já contam com áreas específicas para esses veículos. Mesmo assim, a falta de vagas e a fiscalização insuficiente mantém o problema. Estacionar sobre a calçada é infração grave, com previsão de multa, pontos na carteira e remoção do veículo. Especialistas defendem mais fiscalização e planejamento para acompanhar o crescimento da frota sem comprometer a circulação dos pedestres. A questão é garantir que o aumento das motos não signifique menos espaço e segurança para quem precisa andar a pé pela cidade. E não foi só no Rio de Janeiro que o número de motos cresceu. Olha só, a frota de motocicletas no Brasil registrou um aumento de quase 50% na última década. O número marca o avanço das motos não apenas como meio de transporte, mas sendo usada também como ferramenta de trabalho. E olha, o nosso repórter, o Kleber Werneck, ele está lá no centro de São Paulo e agora vai contar para nós mais detalhes sobre esse dado, né, Kleber? Muito boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Caio, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todos que assistem à edição da tarde do Redação HIT. E como a gente viu aí na reportagem, não foi só no Rio de Janeiro que esse número cresceu. Uma pesquisa feita pela Abraciclo, que é a Associação Brasileira de Fabricantes de Motos, revela, que esse crescimento exato foi de 47% nos últimos 10 anos. Só para a gente ter uma ideia, em 2016 eram 26 milhões de motos circulando pelas ruas do país. E agora, em 2026, são 38 milhões de motos. E nós estamos, eu vou mostrar aqui na Rua das Motos, em São Paulo. Vou pedir para o Carlos Alberto mostrar, é a Rua General Osório. E por que ela é conhecida como Rua das Motos? Nós vamos dar uma volta aqui e mostrar. Olha só, dos dois lados da rua, ela está ocupada por motos. Isso porque aqui são oferecidos todos os serviços necessários, para motos, desde manutenção, peças, acessórios, tudo os motociclistas e motoqueiros podem encontrar aqui. Muitos, inclusive, são profissionais, depende da moto para sustento e aqui pode encontrar. A gente está dando uma voltinha, olha essa loja, por exemplo, tem pneu, tem acessórios, tem tudo aqui. Esse local aqui, também é muito interessante. Eu estava conversando com o pessoal que trabalha aqui, é um local que faz retífica, cuida do motor, então quem precisar pode encontrar aqui. Vamos dar mais uma voltinha e é importante lembrar, olha só que curioso, esse aumento
não foi só das motos também. O número de pessoas habilitadas, pessoas que tiveram a carteira de moto, que tiraram a carteira, também aumentou. Olha só um dado, em 2017 eram 30 milhões de pessoas que tinham a carteira de habilitação para motos. E agora, em 2026, são 42 milhões, 12 milhões a mais. Vamos entrar nessa loja aqui que vende acessórios aqui, olha só. Aqui tem capacetes, tem muita proteção. Cadê a gerente? Está aí? Saiu? Queria conversar rapidinho com você, por favor. A gente viu aqui, acabou de informar que o número de vendas de motos aumentou bastante. Vocês têm sentido isso no dia a dia? Realmente a clientela tem aumentado proporcionalmente? Sim, tem aumentado proporcionalmente referente à aquisição de motos, também para o pessoal que trabalha o dia inteiro, que ficou desempregado, né? Hoje trabalha muito com entregas. E qual que é o perfil principal? São os motociclistas, aqueles que usam a moto, ou seja, para trabalhar, para ir para o trabalho, para o fim de semana, ou são os trabalhadores que trabalham com entrega? É misto, tanto para o público que trabalha, para viagem e para o dia a dia mesmo. Agora, uma coisa muito interessante é que aumentou o número de pessoas que tiraram a habilitação. E uma grande preocupação é a segurança. Eu estou vendo aqui, ó, vou mostrar a loja dela, ó, tudo aqui para a segurança, né, das pessoas aqui. A gente vê os capacetes de diversos tipos. Outro detalhe interessante, olha esse manequim aqui, que tem com uma roupa especial. Levar um tombo de moto é realmente muito perigoso. Aqui a gente vê, ó, uma roupa mais grossa, a gente vê joelheira, botas, tudo para diminuir o risco. E essa deve ser uma preocupação, né? Vamos voltar a falar com ela aqui. Não é só sentar, montar em uma moto e sair dirigindo. Tem que usar equipamentos que vão aumentar a segurança, né? Com certeza. Um bom capacete, uma ótima jaqueta, uma boa bota de proteção, luvas. Tá certo, então. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Fica a dica aí. A moto é muito importante, é uma ferramenta de trabalho. Cada vez mais pessoas procuram, mas tem que ter responsabilidade e principalmente usar equipamentos de proteção. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Kleber. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. E é isso. Segurança nunca é demais, né? Bom, e veja a seguir. Times brasileiros entram em campo nesta noite pelas Copas Continentais. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta. Seja bem-vindo mais uma vez. Olha só, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai ampliar, a partir de hoje, a vacinação contra a Covid-19. Com a chegada de um novo lote, pessoas com 60 anos ou mais passam a integrar o público-alvo da campanha. A Prefeitura do Rio amplia, a partir desta quarta-feira, a vacinação contra a Covid-19, com o imunizante atualizado. Com a chegada de um novo lote de doses enviado pelo Ministério da Saúde, idosos com 60 anos ou mais passam a fazer parte do público-alvo da campanha. Além dos idosos, gestantes, pessoas imunocomprometidas e pessoas com deficiência permanente continuam contempladas nesta fase da imunização. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ampliação para outras faixas etárias será feita gradualmente, de acordo com a disponibilidade de novas remessas. A vacinação está disponível nas 241 unidades de atenção primária da rede municipal, entre clínicas da família e centros municipais de saúde. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. A população também pode procurar os polos do Supercentro Carioca. Em Botafogo, a unidade funciona todos os dias, das 8 da manhã às 10 da noite. Já os postos do Parque Shopping Campo Grande e do Shopping Nova América seguem os horários de funcionamento dos próprios centros comerciais. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação é uma das principais estratégias para reduzir o risco de casos graves, internações e mortes pela doença. Para saber a unidade de atenção primária mais próxima, basta acessar o portal Onde Ser Atendido, da Prefeitura do Rio.
A Divisão de Defesa do Consumidor da Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Operação Narciso, considerada a maior ação do ano contra o comércio ilegal de anabolizantes e outras substâncias proibidas no Brasil. A Justiça expediu 43 mandados de prisão, sendo eles preventivos e temporários, e 64 mandados de busca e apreensão, além de determinar o bloqueio e sequestro de 32 milhões de reais em ativos financeiros e a quebra de sigilo bancário de quase 60 alvos. A Operação Narciso é considerada a maior ação do ano contra comércio ilegal de anabolizantes. O esquema tinha conexões entre 8 estados e o Distrito Federal, além de uma ligação com uma fábrica clandestina do Paraguai. A investigação da Divisão de Defesa do Consumidor da Polícia Civil do Distrito Federal revelou um esquema criminoso que fabricava de forma caseira, fornecia insumos, rotulava, divulgava e comercializava anabolizantes, medicamentos controlados, produtos veterinários e suplementos com substâncias ocultas. A organização criminosa tinha a participação de nutricionistas, biomédicos, veterinários, educadores físicos e influenciadores digitais. A operação fechou mais de 20 estabelecimentos comerciais, 10 veículos de luxo foram apreendidos e mais de 30 sites de venda ilegal acabaram sendo tirados do ar. O grupo criminoso mandavam seus produtos ilegais por peças de motocicletas no correio e contavam com o fornecimento para clientes dos integrantes. Bom, e agora é a hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. Quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires, já está aqui. Bruno, muito bem-vindo. A não renovação de Memphis Depay no Corinthians pode trazer aí mais um episódio e também pode trazer prejuízos para o Timão, né? Conta pra gente, boa tarde. Exatamente, Caio. Boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, o staff do atleta vai à justiça agora pela quebra de acordo do clube com o jogador. E a dívida do Corinthians com Memphis pode chegar a 180 milhões de reais. Vamos conferir. A não renovação de Memphis Depay com o Corinthians pode render mais prejuízos ainda aos cofres do Parque São Jorge. A dívida do alvinegro com o atleta atualmente é de 77 milhões de reais, juntando valores de premiações atrasadas e juros. Com a saída do holandês do clube, o staff do jogador pretende ir na justiça e cobrar mais 100 milhões de reais por conta do valor integral do contrato que foi acordado, mas não assinado pelo presidente Osmar Stabile. Caso o atleta vença essa disputa na justiça, a dívida com o alvinegro pode atingir os 180 milhões de reais. Nas suas redes sociais, Memphis postou um texto expressando sua indignação com a diretoria corintiana. Na publicação, o atleta terminou dizendo: "Nos próximos dias, falarei publicamente, mas fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção." E ainda marcou o presidente do clube como uma forma de mensagem direta a Osmar. Situação complicada no Corinthians, hein? Mas vamos mudar de assunto, vamos falar de bola rolando, porque hoje tem brasileiro em campo, né, Bruno? Exatamente, Caio. Bom, nessa noite, 5 equipes brasileiras entram em campo pelas competições continentais, tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana. Além disso, também teremos 2 duelos entre times do Brasil, buscando uma vaga aí nas quartas de final. Vamos dar uma olhada. Nesta noite, brasileiros entram em campo pelo jogo de ida do mata-mata da Copa Sul-Americana e também da Libertadores. Às 19 horas, o Red Bull Bragantino recebe o Atlético Mineiro no interior paulista em um duelo brasileiro pelas oitavas de final da Sul-Americana. Para chegar nesta fase, o Massa Bruta precisou passar pelo Sporting Cristal do Peru nos playoffs, já que ficou em segundo no Grupo H. Já o Galo apenas aguardou seu adversário, pois se classificou em primeiro no Grupo B, no mesmo horário. Mas pela Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño, do Paraguai, no Nubank Park, em São Paulo. As duas equipes vão se enfrentar novamente por essa edição do torneio, após serem rivais no Grupo F. Nos 2 duelos, os paraguaios levaram a melhor em casa. E em São Paulo, a partida ficou empatada em 1-1. Ainda esta noite, teremos mais um duelo brasileiro, mas em Minas Gerais. Às 21h30, Cruzeiro e Flamengo se enfrentam no Mineirão buscando uma vaga nas quartas de final no torneio continental. A Raposa se classificou em segundo no Grupo D, enquanto o Rubro Negro terminou em primeiro no Grupo A. E por isso,
tem a vantagem de decidir diante da sua torcida na próxima semana, no Maracanã. O atual campeão leva vantagem nos duelos recentes. Nos últimos 10 jogos entre as duas equipes, são 8 vitórias do Flamengo, um empate e apenas uma vitória do Cruzeiro, que nesta noite busca levar a vantagem para o Rio de Janeiro, jogando diante de mais de 60 mil torcedores alvicelestes. Bruno, muito jogo interessante aí, mas só quero saber de um que é o clássico brasileiro na Libertadores, né? Cruzeiro e Flamengo, qual é o seu palpite para esse jogo e o que você acredita que vai acontecer de legal aí? Bom, é um jogo muito difícil aí de ser previsto, são duas equipes que já fizeram final aí de Copa do Brasil recentemente. Ano passado brigaram ali pela liderança do Brasileirão também, são duas equipes com elencos muito fortes. Acredito que hoje fica no empate ali, sem gols ou até mesmo 1-1. Acredito que as equipes não vão se expor, mas um bom jogo, um ótimo jogo pra gente acompanhar nessa noite de quarta-feira. Que bom que tá de volta aí a Libertadores e a gente pode ficar de olho. Voltou com tudo, né? Um jogão de brasileiros. Bom, Bruno, muito obrigado pelas informações. 18h30 você volta para atualizar o público aí, né? Combinado, mais notícias às 18h30. Fica o convite a todos. Tá certo, grande abraço. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e para você que nos acompanha pelo Hit Notícias, fique agora com a sua programação local. Tchau, tchau.